Eu liguei aqui minha câmera, mas não está aparecendo. Mas pelo menos vocês estão me escutando, né? Não está aparecendo imagem, não? Pois então, bora, né? Porque sendo só um horário, não tenho nem o que fazer. Não vou nem olhar em configuração nem nada, não. Eu vou apresentar aqui o slide. Botar para compartilhar, porque aí eu posso usar o recurso da imagem, tá? Mas eu queria que vocês me orientassem aí qual o assunto que vocês querem que eu dê uma revisada. A parte de Revolução Americana tá ok? Isso. Revisa tudo. Diga logo. Ah, meu pai amado, adoro tratar com gente desesperado, porque tem uma produtividade, não é verdade? Muito bem. Então, primeira coisa, lembrar do assunto mais amplo, né, que são as revoluções burguesas. Os eventos históricos que marcam a ascensão de uma certa cultura, mentalidade política, relações sociais, modelo de trabalho, de economia. O que a gente está estudando é a formação do mundo contemporâneo. Nesse sentido, tem alguns acontecimentos históricos que são mais emblemáticos. Dois desses acontecimentos a gente vai ser avaliado na prova, né? Que é a Revolução Americana e Revolução Francesa. No caso da Revolução Americana, a gente tem um movimento que vai romper, né? A importância é justamente isso, o rompimento das relações colonialistas. Você tem uma experiência de independência que vai se tornar referência para as outras colônias que, a partir de então, de certa maneira, vão intensificar seus movimentos em prol da independência, né? Então, no caso da Revolução Americana, alguns tópicos nos interessam mais. Primeiro, os elementos envolvidos na eclosão, né? Vocês estão vendo aqui que as 13 colônias eram apenas essa faixazinha de terra aqui do Atlântico. Em comparação com o território atual dos Estados Unidos, as 13 colônias eram muito pequenas. Esse é um ponto importante, porque depois da independência a gente vai ter um processo de formação do território e formação do Estado americano, né? Mas essa parte eu nem cobrei muito. A gente ficou mais focado na questão da eclosão da revolução. E aí eu vi com vocês como essa revolução ela vai ser resultado de um contexto específico que envolve as ideias iluministas, que já vinham se disseminando na Europa e depois para o mundo colonial. Desde o final do século XVIII, na verdade, a gente tem vários autores, desde os teóricos contratualistas, como Locke, como a gente viu também o Thomas Hobbes, ainda quando a gente estava vendo a Revolução Inglesa. Esses teóricos, eles vão apresentar ideias que basicamente podem ser sintetizadas em alguns pontos. A crítica ao antigo regime. Todos eles. Crítica ao autoritarismo, a influência da religião na política, a influência do misticismo, o questionamento sobre a ideia de que o Estado era do rei somente. Além dessa crítica diretamente ao antigo regime, a gente tem a exaltação de alguns valores, como a igualdade, a liberdade, o direito à revolta. Esses autores vão colocar isso como direitos naturais, então você nasce com, não depende de alguém te conceder ou não. O rei não pode tirar isso, porque isso é intrínseco à sua existência. Então, a crítica ao antigo regime, a valorização de direitos naturais,
vão ser ideias que vão circular nos meios de comunicação, na literatura, e vão chegar na colônia. E na colônia, essas ideias vão ser bombásticas para acirrar uma insatisfação que já existia. Aí vamos para um outro ponto, além do iluminismo, né? Que são os resultados da tal da Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos vai ser uma guerra travada no território americano, entre a França e a Inglaterra, são os dois principais países, embora tenham participado outros, mas são esses que nos interessam. Então, a guerra vai ser por essa região aqui da Nova França, essa parte que está de verde, mais ao norte, e também por várias ilhas, tanto no Atlântico quanto também no Oceano Índico e na costa da Índia. Tá? É uma guerra colonial. A Guerra dos 7 Anos é uma guerra colonial. E quem sai vencendo é a Inglaterra, mas a Inglaterra sai vencendo, mas ela vai precisar recompor os gastos que foram feitos ao longo do conflito. Então, ela vai tentar, digamos, ser mais repressora na relação com a colônia. Isso vai se manifestar através de várias leis que vão ser ou aumentado o imposto ou criado novos impostos. Um exemplo disso é a lei do açúcar. Isso vai gerar uma insatisfação profunda dos colonos da região sul da América, porque isso, obviamente, o aumento do imposto diminui a margem de lucro. A lei do selo, que na verdade é uma lei de censura contra o conteúdo que era publicado na colônia, especialmente para tentar reprimir a difusão das ideias iluministas, e a lei do chá. Agora, além dessa questão da legislação referente às leis, também vai aumentar a repressão contra revoltas, contra manifestações contrárias à metrópole. Por isso que a gente também fala das leis intoleráveis. As leis intoleráveis, elas são um conjunto de leis que vão aumentar a punição em relação a qualquer pessoa envolvida em algum tipo de manifestação contra a metrópole. Então, você aumenta a repressão econômica, o arroxo econômico, e você aumenta a repressão contra as liberdades individuais. Exatamente na época de disseminação de ideais que valorizavam essas liberdades individuais. Então, você tem uma situação que se torna insustentável. E essa situação insustentável, ela vai eclodir através dos congressos continentais, né? O primeiro e o segundo congresso continental vão ser encontros entre a elite colonial para tentar planejar algum tipo de reação. E o mais importante, obviamente, é o segundo congresso, por conta da sistematização das ideias ligadas à independência, né, que vão se converter na Declaração de Independência. O marco da Revolução Americana é justamente o segundo Congresso Continental, quando é feito a declaração de intenções desse movimento, tá certo? Até agora tudo bem, minha gente? Estou fazendo um geralzão aqui, certo? Mas se tiver uma dúvida mais específica, alguém, por favor, fale aí na mensagem ou ligue o microfone. Então, a Revolução eclodiu em 1776. O conteúdo dessa declaração é uma coisa sagrada, vocês têm que saber analisar, porque ela vai sintetizar tudo aquilo que gerou a Revolução. Os ideais iluministas, as insatisfações com a exploração colonial, a ideia de construção de uma soberania que reconheça a ideia de direitos, ou seja, entra em discussão a ideia de cidadania, essa mesma cidadania que até a gente ter, né? Então, é por isso, inclusive, que esse evento é considerado um evento marcante do início da Era Contemporânea, porque a Era Contemporânea todinha gira em torno disso, das tentativas dos movimentos sociais, dos grupos nacionalistas de conquistar direitos. E você observa isso no texto, né? Agora, isso foi colocado no texto com a intenção deliberada de motivar, né? Já que a declaração ela vai dar início a uma guerra que vai até 1783. Então, são 7 anos de guerra, uma guerra extremamente cara, do ponto de vista humano, do ponto de vista financeiro,
Então, você tinha que mobilizar. E aí, ao longo dessa guerra, essa declaração, que a princípio era uma declaração elaborada por uma elite, ela vai sendo incorporada pelo povo. Os ideais dessa declaração vai sendo incorporado como elemento de uma identidade nacional mesmo, né? Que está em processo inicial de construção, tá? Então, a gente tem, olha só a ideia de direitos inalienáveis que eu falei para vocês. A vida, a liberdade e a busca da felicidade. Nesse caso aqui, essa busca da felicidade seria da propriedade privada, do direito a você conseguir usufruir da riqueza gerada através do seu trabalho. A interpretação aqui não é igual hoje, uma felicidade transcendental. A felicidade é a felicidade material mesmo, porque esse é um movimento burguês, tá? Ele acaba se constituindo como um movimento burguês. Agora, apesar dessa declaração prometer muito, os anos de guerra, os 7 anos de guerra e o pós-independência vai ser marcado por muitas contradições, né? As ideias da declaração, juntando com o movimento iluminista que já existia, vão se disseminar ainda mais rapidamente. Em alguns lugares, essa influência da Revolução Americana vai ser maior. Exemplo, a própria França, um pouquinho também a questão da Revolução Haitiana, mas nós não vamos discutir isso. E no caso da França, a influência ela vai se dar em relação a essa ideia, né? Se os colonos conseguiram derrubar um regime autoritário que os reprimia, que os humilhava, que os explorava, então nós franceses também somos capazes, né? Então, ao longo da guerra de independência lá na América, a Revolução Francesa eclode. Então, nós temos 2 processos simultâneos. A Revolução Americana, que é de 1776, e a Revolução Francesa, que é de 1789. São 13 anos depois, né? Então, no processo de consolidação dos Estados Unidos, a gente vai ter a Revolução Francesa, porque ambas fazem parte do mesmo conjuntura, né? Tanto é que eu destaco para vocês, viu? Vou até aqui para o chat. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. 2 coisas vocês obrigatoriamente têm que saber para essa prova. Primeiro, a influência política do iluminismo. E segundo, a Guerra dos 7 Anos. Porque a Guerra dos 7 Anos vai influenciar ao mesmo tempo a Revolução Americana, porque a Inglaterra aumenta a pressão para tirar o atraso dos gastos, né? E porque a Guerra dos 7 Anos compromete a economia francesa. Lembrando que a França era uma nação ligada ao antigo regime, era uma nação colonialista. Então, a perda de tantas colônias, não só na América, mas vários entrepostos no mundo das Índias, né, orientais, vai obviamente comprometer a arrecadação do Estado francês. Então, você tem esse fator econômico que vai se somar a outros fatores econômicos na França, que vão diminuir drasticamente a balança comercial. Então, você tem um Estado em crise econômica. Vocês não podem esquecer disso. A Revolução Francesa ela vai ser resultado de uma crise econômica. Uma crise econômica que tem vários fatores que vão impulsioná-lo, que compromete, dificulta demais a sua resolução, né? É muito difícil você resolver a crise da década de 80 na França. E, ao mesmo tempo, uma crise econômica que vai estar acontecendo numa época de desmoralização da monarquia francesa, devido aos ideais iluministas e devido ao próprio absurdo que era a monarquia francesa, né? Então, você tem um dos componentes justamente a crise econômica. Agora, aqui de novo, Revolução Americana. Muito bem. Em 83, com o Tratado de Paris, a gente vai ter um reconhecimento da derrota pelos ingleses, reconhecem a soberania dessa nação, dos Estados Unidos da América, né?
Mas você tem uma nação que é independente, mas uma nação que não tem exatamente definido um modelo econômico. Qual é o modelo político e econômico dessas 13 colônias, agora Estados Unidos? Não existia, né? Porque o fato é que a gente tem uma guerra longa, as lideranças coloniais vão focar na guerra, na consolidação da independência, e só depois que essa independência foi reconhecida é que eles vão ter condições de focar na estrutura política do Estado. Que Estado é esse? Qual é o modelo político dessa nação agora? É uma monarquia? É uma república? O que é república? Se nem para nós hoje é exatamente claro que seria um regime republicano, imagina no século XVIII, né? Então, é por isso que a Constituinte ela vai demorar tanto. A Constituinte ela vai acontecer. Cadê? Botar para cá. Ela vai acontecer de 1787 até 1789. A Constituição dos Estados Unidos é de 1789. Mesmo ano que, enquanto está eclodindo a Revolução Francesa, os americanos aqui estão elaborando a sua Constituição. E aí a gente vai ter alguns problemas, né? Porque você tinha uma promessa de igualdade na Declaração de Independência lá atrás, e aqui essa igualdade vai esbarrar nos interesses das elites coloniais, aquelas mesmas que estavam à frente da guerra, né? Os empresários ligados ao comércio de escravo e principalmente ao uso dos escravos nas lavouras das monoculturas do sul vão fazer com que essa igualdade, essa liberdade, ela não seja tão plenas na Constituição, tá? Então, na Constituição dos Estados Unidos, os negros são reconhecidos como homens, mas não são reconhecidos como cidadãos plenos, tá? O voto, por exemplo, não vai ser um direito registrado nessa Constituição, o voto para os negros, assim como também um voto para as mulheres. Então, o que se funda nos Estados Unidos, que fique claro, é uma república, que parte da ideia da divisão de poderes, de um governo pautado no interesse público, mas quem fazia parte desse modelo, desse Estado, não era exatamente a população. A maioria não vai ser reconhecida como cidadão, né? Então, nós não temos uma democracia. Os Estados Unidos se tornam independentes e funda-se uma república. Porém, por mais que o discurso fosse, na prática, como a gente entende hoje, não era uma democracia. Não era uma democracia porque não existia participação da maioria, e não era uma democracia porque, por exemplo, a população negra e feminina não vai exercer exatamente uma liberdade política. Então, por isso, não é uma democracia. Essa parte aqui da guerra civil, vocês apenas entendam que a guerra civil ela vai ser, ao mesmo tempo, resultado das contradições da Constituição, mas, ao mesmo tempo, resultado do próprio período. Imagina só, como eu falei para vocês, você tinha um território na costa atlântica, que se torna independente. Não existia exatamente uma identidade nacional, não existia uma legislação respeitada, consolidada, sobre todos os estados. Então, existiam muitas elites regionais que não iriam abrir mão da autonomia que eles conquistaram através de uma guerra para se submeter a uma legislação nacional. É por isso que um outro elemento importante dessa Constituição é a questão da liberdade dos estados, é o regime federalista, né? Esse regime federalista ele foi uma necessidade, porque você tinha uma nação muito jovem, com estados muito diferentes, com muitas particularidades. O sul e o norte é apenas uma forma de falar sobre essa diversidade. Aí, olha o território continental. Do Atlântico até o Oceano Pacífico, que é os Estados Unidos hoje, você tinha áreas
com populações muito variadas. Você tinha o sul mais ligados à monocultura escravista, você tinha um norte mais conectado com o comércio e com as manufaturas, você tinha a região que até então era da França, você tinha regiões que eram ocupadas majoritariamente por populações indígenas, você tinha a região aqui mais próxima do Pacífico, Novo México e tal, Texas, que antes eram colônias espanholas. Então, o que a gente entende como os Estados Unidos era um território muito diversificado, com interesses de elites regionais que não iriam se submeter a uma legislação unificada. Então, por isso que o regime é federalista. Lá na frente, a gente vai ter uma guerra civil, né, em 1861, tá? Mas a gente pode até dizer que essa guerra civil ela demorou para acontecer, né? Porque as diferenças elas eram gritantes. E aí a diferença mais intensa, que foi a escravidão, ela vai demorar para eclodir como um confronto armado. Então, o regime federalista dos Estados Unidos, ele foi uma necessidade devido às particularidades estaduais e, de certa maneira, durante um tempo, evitou conflitos. Só mesmo por conta da escravidão é que a gente vai ter um conflito armado, porque o período, na verdade, era um período de transformações, inclusive com os questionamentos em relação à escravidão, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida específica. Tá. As teorias iluministas também traziam críticas às amarras das relações colônia-metrópole. Olha, Maria Eduarda, e para todos, essas críticas às relações colonialistas, elas estavam implícitas nos textos, não existia exatamente uma coisa direta, até porque são teorias europeias, né? Os teóricos iluministas são teóricos europeus, então, que se beneficiavam das relações colonialistas, né? Então, não vai ter uma crítica direta. Mas quando eles falavam, por exemplo, do direito à liberdade como um direito natural, significa que tanto um francês europeu quanto um colono, eles poderiam usufruir, porque é intrínseco à existência, né? Quando eles falavam da questão do direito que se um Estado reprime tuas liberdades, que também é um direito seu, se rebelar contra esse Estado, porque esse Estado não é legítimo, porque ele tira direitos que são naturais a você, então também está implícito as críticas, né? Então, não vai haver um texto direto, mas o teor das teorias iluministas levam a esse raciocínio. Então, a gente poderia dizer que é uma interpretação, tá? Mais alguém? Posso passar para a Revolução Francesa? Estou indo, meu povo, meu Deus, minha assinatura. Muito bem. Acho que essa parte inicial ficou bem clara dos fatores que levaram à eclosão, não é? Peço que vocês tenham atenção em relação ao fator econômico. Toda sociedade que passa por uma crise econômica, ela é uma sociedade fragilizada e predisposta à sedição, né? À revolta. No caso da França, isso vai ser bombástico. Esses fatores aqui, especialmente, ó, a redução da produção de alimentos vai se somar com outras questões que são anteriores, como a diminuição da arrecadação devido à Guerra dos 7 Anos, a perda financeira com os empréstimos que não serão pagos pelos Estados Unidos, e o modelo, né? O modelo da monarquia francesa era um modelo absurdamente rígido. Não existia espaço para questionamento, não existia espaço para o reconhecimento de que o súdito ele tinha direito de existir, de reivindicar. Tia Daiane, Tá. com licença. O seu slide, a senhora está apresentando o slide sobre a Revolução Francesa? Porque ainda está
Para a gente estar congelado no slide da questão escravocrata lá dos Estados Unidos. Vou fechar aqui o outro, tá? Deu certo? Agora a senhora precisa apresentar de novo. Ai, ai, ai. Tá certo. Pronto. Obrigada, baby. Veja aí se deu certo. Deu sim, tia. Obrigada. Valeu. Então, esses pontos aqui, ó, que tem nos slides que vocês receberam, eles são fundamentais, porque eles mostram o nível de impacto dessa crise econômica, por isso que ela é insolúvel, não tem como resolver, gente. Porque você tem um fator externo. Numa sociedade colonialista que perde colônias, como é que se resolve isso, né? Numa sociedade que apostou todas as fichas para tentar reconquistar essa influência colonial, né? Eles apostaram todas as fichas apoiando a Revolução Americana, achando que os colonos americanos iriam se livrar dos ingleses, iriam aceitar parcerias econômicas favoráveis com a França, né? Isso não aconteceu. Os Estados Unidos se tornam independentes de uma ideologia de autonomia muito forte, então eles não estão interessados em se submeter a novas relações coloniais, então eles nem sequer pagam os empréstimos. Então, todas as fichas que foram apostadas na tentativa de conquistar novos negócios nas regiões coloniais, isso não vai acontecer. E isso acontece justamente no momento de uma crise ambiental que envolve ciclos de chuvas irregulares que comprometem diretamente a produção de grãos. Os 10 anos antes da Revolução, gente, é um inferno, especialmente para os súditos franceses. Enquanto isso, o primeiro e o segundo estado usufruíam dos mesmos privilégios desde a época feudal. Aqui, na verdade, a gente tem ainda a sobrevivência de direitos feudais que eram usufruídos pela Igreja Católica e por um punhado de famílias que se auto-intitulavam nobres e por isso mesmo mereciam esses privilégios de usufruir dos melhores cargos do Estado, de terem suas contas pagas pelo Estado. A família real é apenas uma das famílias nobres, não se esqueçam, tá? Então, a rigidez do sistema não permite alterações que possam resolver também esse problema. É por isso que o Estado quebra, né? O que acontece aqui, a partir de julho, né, de 1788, o rei tem, devido à pressão, porque a pressão aumenta, nós estamos falando dos meios de comunicação da época, os jornais, que intensificam a publicação de textos, de charges que ridicularizam o rei, que pressionam mesmo. Isso também tem a ver com o movimento iluminista, né? Então, ele convoca os estados gerais, mas essa convocação ela não vai funcionar, porque não existe a ideia de que o sistema possa ser alterado. Então, hoje nós temos essa clareza. Para eles não existia essa clareza, né? Para que você convoca os estados gerais se você não está aberto a mudanças? As mudanças que vão ser propostas pelo terceiro estado, nenhuma vai ser acatada pelo rei, né? E nem sequer passa, porque o regime de votação nos estados gerais é uma votação por estado. O primeiro e o segundo estado, o clero e a nobreza sempre votam juntos e a burguesia sempre fica à revelia, né, das decisões tomadas por essa maioria, entre aspas, né? Então, você tem um sistema que não pode ser alterado. Por isso que a revolução eclode, e eclode de uma forma muito violenta, tá? Você tem as ruas, por exemplo, da cidade, da capital Paris e de outras principais cidades. Você tem rebeliões e ataques no interior da França. O alvo sempre vai ser a nobreza, né? E a igreja. Então, enquanto isso tudo acontece, a burguesia ela convoca uma Assembleia Nacional para a elaboração de uma Constituição. Como isso demora, essa Assembleia Nacional também passa a governar. Aí eu coloquei para vocês aqui esses textos que falam sobre os ataques na zona rural, né? Contra
os criadores de pombos e os coelhos, para que vocês tenham noção de como isso é profundo, né? Como a fúria social ela vai se manifestar de uma forma muito violenta, inclusive contra os animais que eram resguardados pelos nobres, né? Eu coloquei também esse texto aqui para vocês primeiro entenderem como a violência, a falta de freio, né, vai acontecer no interior, mas acontece também na própria capital, Paris, nesse caso aqui com a participação de mulheres. Essa primeira fase, né, que é a fase da Assembleia Nacional Constituinte, é uma escalada, né, de profundidade na quebra do sistema. E aí o símbolo maior é a tomada da Bastilha, né? E aí você tem um processo que vai até 1791 e é finalizado com a elaboração da Constituição, né? Aí eu botei aqui para vocês 2 documentos que são importantíssimos nessa fase. A Declaração dos Direitos do Homem, porque ela é ao mesmo tempo revolucionária e conservadora, e botei para vocês o documento final, que é a Constituição, né? A Constituição de 1791, a primeira Constituição da Revolução, ela não abole totalmente a monarquia. A proposta de uma adaptação, né? Da criação de uma monarquia constitucional. Só que não vai funcionar, o próprio rei não concorda e a população, por não ter tido o seu direito político reconhecido, também não concorda. Então, é uma monarquia constitucional que vai durar pouco. E aí a fase seguinte já é uma fase de retomada daquelas convulsões que foram características lá da primeira fase, né? O tal do terror jacobino, ele é resultado da ascensão das elites, tanto da pequena burguesia quanto dos sans-culottes. Dê uma lidazinha no material do Sais, por favor, sobre os sans-culottes. Eles são personagens centrais em toda a Revolução, porque eles representam essa ascensão da população camponesa, dos trabalhadores urbanos, como agentes militares e agentes políticos, né? É uma ascensão popular pautada na valorização da ideia de um protagonismo, da ideia de uma conquista de direitos através da ação. E também eles são os responsáveis pelos momentos de maior, digamos, conquistas sociais durante a Revolução. Então, por isso que o terror jacobino pode ser entendido como uma fase de maior violência, inclusive descontrole das próprias lideranças jacobinas, mas também pode ser entendido como uma fase de mais ampliação de direitos na França, tá? E aí vem o que alguns me perguntaram aqui no chat, deixa eu ver. Falaram sobre o diretório, né? Teve alguém que perguntou sobre o diretório. Muito bem. O que seria esse diretório? O diretório é uma reação de setores conservadores. Você tem até a participação de antigos membros da nobreza, mas, sobretudo, uma reação da alta burguesia. Quem está à frente desse movimento são os girondinos. Imagina só, eu acabei de falar que o terror jacobino é a fase de maior ampliação de direitos sociais. Numa época de extrema miséria da população francesa, isso vai significar também uma ameaça não só à propriedade da nobreza, mas à propriedade também da própria burguesia. Então, a alta burguesia dona, né, lembra daquele processo de ascensão dos mercadores até se constituírem como a classe burguesa? Esse processo aconteceu ao longo de séculos, pelo menos o quê? O início da ascensão dos mercadores é do século XII, baixa Idade Média, né? Então, nós estamos aqui no século XVIII. Você tem já burgueses, detentores de propriedades, de bancos, de empresas comerciais, as chamadas companhias de comércio, né, que existem em todas as nações colonialistas. A galera, o suprassumo da burguesia francesa. Esses caras vão começar a se preocupar, porque se a população se organiza do ponto de vista ideológico, se organiza do ponto de vista
militar e passa a contestar e tomar posse de propriedades rurais que eram de famílias nobres, tradicionais, então as propriedades burguesas também estão sob ameaça. Então, os girondinos vão se unir com setores conservadores da França, vão utilizar da sua influência financeira, porque eram esses bancos, eram essas instituições que financiavam, por exemplo, o exército. Então, eles vão utilizar dessa estratégia financeira para também buscar auxílio de setores influentes dentro do Exército Nacional Francês e vão controlar as instituições políticas, tá? O diretório, ele é uma manobra política para tentar conter o avanço da organização política das camadas mais pobres, tá? Inicialmente, essa é uma manobra, uma estratégia política. Eles vão mudar a Constituição, olha só, Constituição de 1798, que, de certa maneira, vai restringir ainda mais o direito ao voto, porque, além da questão censitária, vai ser incluído também a questão da alfabetização. Então, alfabetização e dinheiro, obviamente, vão restringir ainda mais a participação política, inclusive tirando uma parte significativa da pequena burguesia. E, além disso, a gente vai ter uma escalada que leva ao tal do 18 Brumário, porque como essa estratégia de neutralização política não vai surtir efeito, os manifestantes continuam os meios de comunicação continuam criticando os rumos que essa revolução vai mostrando, então a gente vai ter o 18 Brumário, que é o quê? O 18 Brumário é um golpe mais claramente militar. Representa a ascensão de generais específicos que passarão a comandar com punho firme o governo da França. Inicialmente, eram cerca de 5, né, que formavam o consulado. E depois, progressivamente, isso acaba se concentrando nas mãos de um único general, que é o Napoleão Bonaparte. Então, a gente vai ter o uso das forças armadas para o controle político da França. Então, é por isso que depois, quando Napoleão assume, a gente vai ter, por exemplo, medidas como a censura aos meios de comunicação, a prisão de opositores políticos, o uso das forças do exército para o patrulhamento das ruas da capital, Paris, e das principais cidades, a prisão de lideranças que representavam essa mobilização popular. Então, o diretório, ele é uma escalada de repressão. Começa com uma estratégia política, uma nova Constituição que restringe ainda mais o voto, e termina com estratégia militar, que é a ascensão do Napoleão Bonaparte. Então, por isso que a ideia principal que você tem que ter em relação ao diretório é de que o diretório foi uma reação conservadora. De quem? Especialmente da alta burguesia francesa, tá? Devido à ameaça que representava essa ascensão política das camadas mais pobres da França. Deixa eu ver aqui se ainda tem algum questionamento em relação a essa parte do diretório. Cadê vocês? Isadora, esse slide é porque eu só botei alguns pontos, é da Revolução Americana, né? A gente não trabalhou com slide, mas como eu tinha que apresentar alguma coisa, né? Porque fica muito ruim sem nada, então eu botei esse slide que eu tinha da Revolução Americana, mas vocês não receberam, tá? A gente viu a Revolução Americana através do sais, somente, tá bom? E aí eu peço a vocês, minha gente, que vocês leiam o material do sais, porque não tem como você só basear o seu estudo nos esquemas do quadro ou no slide, no caso da Revolução Americana, não. Vocês precisam ter leitura,
porque é a leitura que vai conectando uma informação com a outra, tá? Se for só através de esquema, vocês ficam com um raciocínio muito quebrado. As diferenças entre as duas constituições, no caso da França. Tá. Primeiro, nem foi só duas constituições. Lá na frente, a gente vai ter uma nova constituição, que é a Constituição do Napoleão Bonaparte, de 1804, tá? Mas aqui, na parte do conteúdo que eu vou cobrar de vocês, a gente destaca essas duas constituições. A Constituição de 1791. Por quê? Porque essa Constituição, primeira coisa dela, ela traz a ideia de uma monarquia constitucional, certo? A primeira Constituição, de 1791, a proposta de uma monarquia constitucional. Então, a gente percebe que não existia exatamente uma ideia de ruptura, né? Total. Segunda coisa, o voto nessa Constituição é um voto censitário, masculino censitário, porque quem está à frente é a burguesia. E, de novo, quem está à frente é a burguesia, então o direito à propriedade é reforçado como direito inalienável. Também um outro detalhe bem característico dessa primeira Constituição é como a igreja vai ter o seu poder afetado, porque a igreja perde terras, a igreja perde o controle sobre a arrecadação do dízimo e ainda começa a se esboçar a ideia de uma legislação civil em relação ao casamento, ao nascimento, todos aqueles ritos que eram controlados até então pela igreja, como casamento, batismo e tal, esses ritos que marcam o registro de nascimento, o registro civil do casamento, passam agora a serem controlados pelo Estado, que é o que a gente tem hoje, né? Se a pessoa quiser casar, o registro que realmente é considerado válido é o registro do cartório, né? Tem um cartório que registra quando a pessoa nasce, emite uma numeração de registro de nascimento, e assim em relação a toda a burocracia da vida. Então, nessa primeira Constituição, monarquia constitucional, voto censitário masculino, perda de privilégios pela Igreja Católica e endosso em relação à propriedade privada. Na Constituição que eu acabei de falar, a gente ainda tem ainda alguns elementos que são um pouco contidos, né? Como a ideia de uma monarquia constitucional. Nessa outra Constituição aqui, que é a Constituição da fase do Diretório, de 1798, a proposta aqui já é de uma república. A ideia que vai ser colocada sobre o voto é do voto que tem dois critérios, não é mais só um, não é só o censitário. O critério agora é a alfabetização, que a gente vê uma influência do iluminismo, para a escolha de supereleitores, então o sistema aqui de votação é indireto. E esses supereleitores, para serem eleitos para um corpo legislativo, eles teriam que com critério censitário. Então, resumindo a história, a Constituição de 1798 é uma Constituição da elite girondina, durante a fase do Diretório, né? É uma Constituição republicana, mas uma república que tem um direito à participação política muito, muito restrito, já que o voto é indireto e passa por dois critérios muito excludentes, que é a alfabetização e a renda. Deu para retomar aí? Eita, meu horário acabou. Muito bem, para finalizar, os Estados Gerais. Bem, os Estados Gerais eram um órgão tradicional da monarquia absolutista francesa. Ele existia desde o século XII. Está lá na origem do Estado francês. Era um órgão simbólico, apenas simbólico, que o rei poderia convocar para ouvir sugestões. Tá? Então, era um órgão que não funcionava de forma fixa, ele dependia da convocação direta do rei.
E os reis franceses convocaram esse órgão ao longo dos séculos, em momentos específicos. Esse órgão foi convocado há um ano antes da Revolução Francesa, devido à crise que existia na França. Então, existiu a convocação para que houvesse a elaboração de sugestões para o rei. Quem fazia parte desse órgão era basicamente a nobreza, a igreja, né, primeiro e segundo estado, e a burguesia. Só que nos meses que esse órgão funcionou, ao longo de 1789, a gente vai ter claramente um conflito, porque as propostas que o terceiro estado apresentava como sugestões para resolver a crise financeira, elas esbarravam diretamente nos privilégios que eram usufruídos pela nobreza e pela igreja. Então, nada era aprovado. O tom começa a subir, a burguesia, usando dos meios de comunicação, começam a criticar mais severamente o modelo, o rei, e aí o rei reage. Ele fecha os estados gerais, não é ele que convoca? Ele também pode fechar. E aí, nesse momento, já em 1779, a burguesia não vai aceitar. E, ao invés de se resignar, ela vai proclamar sua autonomia. Tá? O terceiro estado, ele proclama autonomia e convoca uma Assembleia Nacional para a elaboração de uma Constituição. Então, o rei tenta fechar, mas a própria burguesia, ela começa a trabalhar politicamente de forma autônoma, através da Assembleia Nacional. Deu certo, Alicia? Era isso mesmo? Mais alguma coisa, minha gente? Lembrando que eu não vou cobrar a expansão napoleônica, tá? Imperialismo napoleônico. Eu só vou cobrar até o diretório. Professora, Oi. é porque no livro ele dá muita ênfase a cada ministro que entrou para tentar mudar a questão econômica da França. Eu queria Sim. saber se a gente precisa saber de cada um ou só que em relação à revolta do terceiro estado para a criação da Assembleia Nacional. Ou precisa focar tipo, em cada ministro? Não, não precisa. Eu não abordei essa parte, porque no final das contas, o conteúdo de Revolução Francesa é tão denso, né? Com todas essas fases, que a gente não tem como dar conta de tudo. E aí, uma das escolhas que eu fiz foi não enfatizar essa questão das propostas políticas que são elaboradas para tentar dar sobrevida, né? Então, essa parte eu não vou cobrar. O 18 de Brumário, ele é o evento que marca o fim do diretório. E ele é resultado direto de uma incompatibilidade, né? Entre o modelo girondino e as demandas que aqueles agentes populares reivindicavam. Então, não tem como resolver só politicamente, é necessário as forças armadas. E aí você tem que saber que agentes políticos são esses. Vocês lembram que eu acabei de falar da importância dos sans-culottes? Então, os sans-culottes, eles vão continuar armados, vão continuar nas ruas, vão continuar pressionando. Então, não existe outra forma de conter isso se não for através de uma reação militar. Por isso que o 18 de Brumário é importante, tá? Então, o 18 de Brumário marca o fim dessa estratégia política que foi o diretório e abre caminho para uma outra estratégia, que é o uso das Forças Armadas. Certo, Pedro? Deixa eu ver aqui se não tem alguma coisa. Tudo bem, minha gente?
Vai dar um tempinho para vocês darem uma lida, viu? Quem não leu o site, dá uma lidazinha. Lê, gente. Às vezes vocês ficam focados demais só em tópico. E tópico não resolve, não, viu? Tem que ter raciocínio contínuo. A prova, ela é trabalhosa, porque ela é longa, né? Não tem o qualitativo. Então, são 10 questões, juntando com a questão bônus, são 11 questões. Então, ela é uma prova trabalhosa. E trabalhosa também porque a gente não cobra só o conteúdo seco. A gente cobra também a capacidade de leitura de vocês. Então, vocês precisam estar atentos aos documentos da prova e o comando da prova, porque a sua capacidade de leitura também está sendo avaliada, entendeu? Então, não é só pegar o que você estudou e sair colocando lá no lugar, não. Você tem que ver se está de acordo com o comando, com o enunciado. Isso é um princípio da educação, não sou eu que crio, não, tá? É um pré-requisito. Então, vocês precisam estar atentos a isso. Então, façam com tranquilidade, façam com calma, usem direito o tempo de vocês de avaliação para ler direitinho, para elaborar direitinho, que dá tudo certo, tá? E Maria Eduarda, cadê? Principais agentes políticos são os sans-culottes e as mulheres. Com certeza, porque só a pequena burguesia, até em termos numéricos, né, não teria força para nada. Então, quem vai dar esse conteúdo de um movimento de massa para tomar as ruas, para tornar difícil o controle, inclusive pelo próprio exército, quem faz isso são esses grupos extremamente engajados. E aí os sans-culottes, eles se destacam nisso, e as mulheres também, não é? Pela questão do envolvimento de massa e pelo também o fato de que esses grupos eles eram os mais marginalizados, então eles vão ser os mais revoltados, consequentemente, tá? Sim, a pequena burguesia ela não vai ser coesa, tá? A pequena burguesia ela era bem heterogênea. Até hoje não tem pequeno burguês que quer ser banqueiro. E se alia muito mais a interesses dos grandes. A mesma coisa lá, vai ter pequenos burgueses, pequenos comerciantes de Paris, por exemplo, donos de pequenos negócios e tal, que vão se identificar muito mais com a causa popular e outros que vão se identificar mais com a causa da grande burguesia, da alta burguesia. Por isso, inclusive, que essa pequena burguesia ela não se torna um agente político tão poderoso, né? Os jacobinos, eles dependiam diretamente da ação dos sans-culottes. Sem eles, nada ia para frente, devido ao engajamento e à expressividade numérica. Pronto. E aí, vão mimir mais um pouquinho ou vão estudar um pouquinho? E, gente, até mais tarde eu vou estar na escola, viu? Qualquer coisa eu dou uma passadinha. Faça uma prova com sossego que dá certo, tá bom? Tchau, queridos. Boa avaliação.